Nome completo que poucas pessoas conhecem, mas eu sou seu xará, Carlos Eduardo Dutra. Hoje é a associação, hoje é o Aikido da Vila, que é o nome da academia, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre fui um cara que gostou de esporte. Eu jogava muito voleibol, que é uma das minhas paixões, pouca gente sabe. Minha segunda paixão é o tênis, hoje é a primeira. O voleibol não tenho mais físico para jogar, o tênis ainda dá para quebrar o galho. E eu estava do segundo para o terceiro ano da faculdade e eu conheci o sensei Daniel Borstein. E nós começamos, ele se transferiu para a faculdade lá em Mogi das Cruzes e ele treinou já, ele já foi graduado de karatê, de capoeira e algumas coisas. E eu falei que eu estava interessado em fazer uma arte marcial, porque eu estava com vontade de fazer uma arte marcial. E eu morava na zona norte de São Paulo, perto de Santana, e eu falei que eu ia começar a fazer karatê. Aí eu conversei com ele, aí ele falou para mim, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não entendi. Ele falou, espera um pouquinho, eu tô checando uma coisa diferente, muito interessante, espera um pouco. Aí, um mês e meio depois, ele me convidou para ir até a academia, que era a academia do Sensei Kawai, para assistir uma aula. O Sensei Kawai já estava no Brasil? Ele já estava no Brasil. Não, ele já estava há um tempo no Brasil. Isso foi em 77. E nós começamos lá. E aí eu assisti uma aula. Era uma segunda-feira, eu assisti uma aula. Na quarta-feira, com a permissão do sensei, eu estava com um doguinho emprestado do sensei Daniel e não parei até hoje. Então, existe essa história, que é uma história da qual o Sensei Kawai introduziu o Aikido no Brasil. Eu contesto um pouco isso daí, porque havia outro sensei, inclusive o sensei, um mestre de macrobiótica, Sensei Kikuchi, e o filho dele está até hoje lá na região de Mairiporã, de São Paulo. E ele é um mestre, ele é um grande professor de macrobiótica, inclusive de nível internacional, requisitado, com livros e tudo mais. E ele já praticava o Aikido aqui no Brasil. Então, e tinham outros professores que não eram conhecidos, que praticavam. E eu digo, eu treinei lá, comecei, mas com 3 meses de treino, chegou ao Brasil o Sensei Masanao Ueno. E eu digo que este foi o meu sensei, o meu mestre. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em relação a Aikido. Ele foi meu mestre durante 10 anos consecutivos. A minha formação foi com ele. E o Aikido dele era vigoroso, vibrante. Vocês iam gostar muito de treinar com ele. E aí começou a segunda fase, treino de Aikido mesmo com o Sensei Ueno. Sensei Ueno ficou 10 anos, foi embora. Como é que nós conhecemos Yamada Sensei? Quando ele definitivamente falou que ia embora, mas ele não falou para mim definitivamente, mas eu questionei, ele sabia que não voltaria. Wagner Bull fez um convite para mim, para a gente ir até Equador, em 1989, que a Sensei Yoshimitsu Yamada ia dar um seminário e a gente tinha que ter um contato para ver se a gente ficasse vinculado a ele. Já uma vez que aqui no Brasil éramos pessoas não gratas aqui nos outros grupos, né? E fomos atrás dele. 89 Equador, 90 Peru e daí para frente, 91 fizemos o convite e começamos a trazer ele ao Brasil. Tecnicamente, a gente estava muito atrasado
estava desconectado com a parte internacional e tivemos que reaprender tudo de novo. Tínhamos base, mas não tínhamos as técnicas atualizadas. Agora, tecnicamente, quando nós começamos a ter esse contato com o mestre, já esse contato internacional, Sensei Yoshimitsu Yamada, e todos os mestres que passaram aqui, aí sim, aí nós tivemos que estudar, aí nós evoluímos bastante, a nível que eu acho que aqui nós temos hoje, eu vejo a geração de vocês, falo isso para o Sensei Clauber, que é a melhor geração de Aikido que eu já vi. E eu falo de cátedra porque eu participo, eu não escutei falar, eu participo. Eu me sinto honrado de ter feito parte, inclusive, de poder ter contribuído com alguma coisa, de ter, pelo menos, estar próximo, né, desse pessoal, porque, assim, é a melhor geração de Aikido que eu já vi. Eu não vejo nenhum mestre, nenhum sensei fazer mais isso daí. Eu não vejo nenhum mestre tendo esse lado, inclusive de treinos, um treino inclusive de respiração, um treino de relaxamento, um treino de concentração, de energização de corpo. Existia, porque assim, eu digo que o aquecimento que nós fazíamos na época do Aikido, poucos aguentariam treinar com a gente, poucos aguentariam treinar. Tinha uma moçada que fazia, por exemplo, treinava outra arte marcial, ia começar a treinar com a gente, desistia. Mas era dinâmico, os ukemis eram um pouco mais, não tão técnicos quanto o de hoje, mas tinha um dinamismo, um treino muito forte, muito aguerrido. Então, a parte física era intensa, era muito intensa, não era fácil não. Realmente hoje é menos. A partir do momento que se começou a difusão, né, o jiu-jitsu brasileiro, os MMA, as lutas que os caras vão praticar e com o sonho de ganharem milhões. Business, just business. Então assim, o cara é como jogador de futebol, ele fica olhando o cara que está lá na ponta. E essa moçada da geração está olhando a luta para ir, para fazer, para ser, ele tem que ser o melhor e ele precisa ir lá para tentar ganhar a vida dessa forma, para ter sucesso da parte financeira também. A pessoa que treina, a gente precisa da parte financeira para poder sobreviver, mas ninguém tem a paciência de treinar, de se dedicar, de se doar, de fazer as coisas tantas horas, tantos dias, meses e anos, para você poder ter algum resultado, para você poder seguir em frente. Tanto que eu vejo essa moçada, essa garotada, que se intitula mestre disso, mestre... Ele tem mestrado em umas 4 artes marciais, e o cara tem a metade da minha idade. Só o que eu tenho de treino, o cara não tem de idade. Mas ele se intitula mestre em 4, 5 artes marciais. Falei, como que o cara conseguiu? Ou eu fui realmente um incapaz total, né? Incapaz total. É impressionante. Porque quando você vê grandes mestres, mesmo do cara ser um mestre, o cara treinou por baixo uns 25 anos. Eu gostaria de dar recomendação, mas a recomendação que vocês já absorveram. Eu não preciso mais. Primeiro, é esse trabalho de conjunto de academias, nós somos uma unidade. Nós só praticamos em academias diferentes.
É um problema físico de praticar, mas assim, os nossos seminários, os nossos encontros, qual é a diferença? Eu chego aqui, eu vou Campinas, Piracicaba, qualquer lugar que eu vou, eu estou na minha casa. Eu me sinto bem. Treinar com a geração de vocês é voltar a fazer aquilo que quando nós começamos o nosso grupo da velha guarda. Nós tínhamos esse espírito. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa e continuo a procurar juntar pessoas. Infelizmente, não entenderam o recado que o sensei deu. Isso daqui não é para competir e dividir, é para juntar, treinar e aprender juntos. Eu estou sabendo que você vai sentar o porrete na moçada lá. Yes, 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 yes. Porrada nele. Esse daqui principalmente. Porrada nele.